olha, você tem que comprar um imóvel onde não já está valorizado. Tinha um jovem de 13 anos que herdou alguns lotes e começou a ver oportunidades de negócio com o BTS. Fica muito mais fácil se você agregar a questão do sentimento emocional ali. Primeiramente, muito boa tarde. Esse é um dos mais esperados Café com Estratégia. Vocês não estão entendendo o nível da qualidade do nosso convidado hoje. Assim, é outro nível. Empresário, ramo imobiliário, diversos negócios, fez o negócio dele crescer ano após ano, aprendendo sobre desenvolvimento imobiliário. O cara sabe tudo sobre esse mercado. Empresário de sucesso, gestão de pessoas, estratégia. Tive o prazer e a honra de ser mentor desse cara. Ainda sou, porque a gente ainda continua fazendo muitos projetos juntos, agora com um pouco menos de tempo, porque tanto ele quanto eu estão um pouquinho sem tempo, mas pela primeira vez aqui no Café com Estratégia, e espero que tenham muitas outras, porque não vai dar tempo de colocar tudo que esse cara tem de qualificação técnica, de experiência em um podcast só. Com vocês, senhor Rony Rocha. Oh, que isso, é um prazer ter o senhor aqui, viu? Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite e boa tarde. Fico lisonjeado, meu amigo, consultor e mentor, né? Exatamente. Espero que aqui nesse encontro nosso, nesse café, eu possa passar um pouco da minha experiência e conhecimento aí para você, com a turma. Você sabe como que são as coisas, né? Eu te expliquei. Aqui a gente gosta de contar história. O que eu quero é que você passe a sua história para o pessoal, para eles poderem aprender um pouco com a experiência, que é o fato. O que a gente traz aqui no Café com Estratégia é sempre a mesma pauta. Eu brinco que o nosso negócio aqui é gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E é onde a gente atuava muito ali na mentoria. Por mais que a gente falava muito de finanças, de negócios, mas sempre envolvia ali uma DRE, uma análise de resultado. Sim. E tudo isso é estratégia. Então, a ideia aqui é contar um pouco da sua história. Então, eu quero começar a introduzir, perguntar um pouco do que aconteceu, mas antes de mais nada, eu queria deixar com o senhor aqui um mero agrado, uma lembrancinha aqui do nosso Café com Estratégia. Obrigado. Cliente da Pro Resultado, de fato, precisava a gente lembrar do senhor. É bom que na hora que você estiver fazendo as anotações lá, senhor... Sempre surpreendem. Vou deixar aqui do lado, aqui, depois vou olhar com calma. Perfeito. Mas vamos lá, doutor, eu conheço um pouco da sua história. Eu achei ela fantástica, desde o início, de todos os desafios que você teve. A gente está falando ali de o que parece para muitos uma grande oportunidade, mas na realidade podia ser não uma armadilha, mas um desafio, que é o desenvolvimento imobiliário, né? Pessoas acham que ter imóveis é um bom negócio, mas a realidade não é essa. Eu queria que você contasse um pouco pra gente ali do como que começou a sua história, de onde veio, como que você começou nesse ramo, e aí eu vou te perguntando algumas coisas que eu sei de alguns pontos bem estratégicos nessa história que eu quero compartilhar com o pessoal. Interessante. Bom, então, Carlos, eu comecei a trabalhar muito novo, com uns 13 anos, sabe? Aos 13 anos eu recebi uma herança do meu pai, e nessa herança eu recebi alguns imóveis, na maioria lotes. E desde essa época eu sempre tive vontade de ter sucesso, sempre tive vontade eu quero ficar rico, né? Acho que todo menino, adolescente, toda pessoa tem essa vontade. E eu comecei a trabalhar desde essa idade, cuidando desses imóveis, cuidando desses lotes, fazendo locações, comercializando. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma estratégia de descobrir a vocação desses imóveis, sabe? Então, eu tenho um lote. Para que serve esse lote? Certo? Ele serve para fazer um prédio de apartamentos? Ele serve para construir uma loja de um supermercado? Ele serve para fazer um prédio comercial de salas? Então, você estuda a vocação desse imóvel e dá um direcionamento. E eu fui trabalhando muito isso durante o tempo, né? Então, eu percebi o seguinte, havia vários tipos de imóveis. Uns que valorizavam e não davam rendas. Uns que tinham renda de aluguel bom, mas não valorizavam. E tinha alguns tipos de imóveis que simplesmente estavam ali parados, não tinha nenhuma perspectiva. Nesse terceiro caso, esse tipo de imóvel eu comecei a vender. Mesmo porque eu precisava de recursos, de dinheiro, entendeu? Para investir nesses lotes ou na construção desses outros imóveis. Isso provavelmente foi um dos primeiros desafios, né? Que eu lembro que assim, quando você pegou os imóveis, a gente estava conversando lá no começo, quando a gente começou a mentoria,
os primeiros imóveis, eles não geravam renda. Não, no geral. Que inclusive você pegou, quando você herdou os imóveis, por todo o contexto ali da história de escolher os imóveis, você acabou escolhendo os imóveis numa região que não era tão viável, né? Exatamente. E só gerava despesa. Exatamente. Conta um pouco dessa parte ali pra gente, desse primeiro desafio ali. Porque eu lembro desse desafio, eu acho que ali começa boa parte da história. Então, é interessante pelo seguinte, eu tenho uma história, boa pergunta, uma história interessante, que foi o seguinte. Eu tinha 13 anos, menino, Sim. 13, 14. E eu sou filho único por parte de mãe. Sim. Então, boa parte também do mérito disso tudo é da minha mãe, que foi sempre guerreira. Minha mãe já tinha alguns negócios, alguns... Sim. Até hoje tem, né? Até hoje, Inclusive. ela não para. Minha mãe é uma pessoa impressionante. E o que aconteceu? Na época, a gente tinha a opção de escolher alguns imóveis. E tinha uma opção lá, que eram imóveis no centro de Belo Horizonte. Sim. Certo? Esses imóveis no centro, eles davam renda, já eram valorizados. Centro de Belo Horizonte nos anos 90. Nossa, você não acredita. Era estacionamento, então dava uma renda muito boa. E o que aconteceu? Acabou que eu peguei imóveis na periferia, sabe? Eu peguei, daqui a pouco eu vou falar o nome do bairro. Eu peguei uns imóveis, acabou que eu olhei na pressa e tudo, eu peguei uns imóveis num bairro mais distante. Me falaram que era bom, que tinha uma perspectiva. Peguei os imóveis e fui lá visitar esses imóveis. E não tinha mais forma, né? Já tinha combinado tudo, não tinha volta. Já tinha combinado com os irmãos todos. Não tinha como voltar atrás. Quando eu fui ver esses imóveis, era um brejo. Nossa Senhora. Era realmente muito longe. Isso aí nós estamos falando aí de 27 anos, 30 anos atrás. Quando eu vi os imóveis, eu comecei a chorar. Falei, gente, que desespero, olha o que eu fiz, que besteira. Sem renda, né? Sem renda, sem nada, sem infraestrutura em volta, era só lote, lote terra. E naquele livro eu fiquei muito triste, né? Poxa, olha só que eu peguei aqui, meus irmãos lá com estacionamento, recebendo tudo. Aconteceu o seguinte, né? Passou-se alguns anos, esses imóveis valorizaram 3, 4 vezes mais do que os imóveis do centro. E depois eles passaram a ter renda, construindo eles começaram a ter renda. Meu pai falava muito isso, olha, você tem que comprar um imóvel onde não já está valorizado. Sim. Certo? Que é aí que você ganha, é onde não está valorizado. O pessoal acha que vai só comprar um imóvel e vai corrigir pela inflação. Você tem que pegar onde tem uma perspectiva de valorização. Então ele vai ter uma valorização e ainda vai te dar uma renda de aluguel. Entendeu? E ali tem um desafio importante da gente ressaltar para o pessoal, é que é o seguinte, quando você pegou esses imóveis, parece, eu peguei uns imóveis de patrimônio. Ótimo. Não, ótimo não. Tem IPTU, tem limpeza, tem que cercar. Se você não limpa o lote, você pode ser multado pela prefeitura. Tem uma série de segurança. Na época tinha muita questão de invasão. Invasão, você tem que acompanhar o lote. Tem que acompanhar sempre, entendeu? Então, o desafio começou ali, né? Uma coisa é eu herdar imóveis com renda, numa região que está crescendo, com possibilidade de gerar receita. Outra coisa, você adquiriu, na realidade, uma dívida, né? Exatamente. Você arranjou praticamente boas despesas anuais para acompanhar os lotes. Né? É um bom início, mas dá um trabalho de se desenvolver. O que acontecia muito na época, sabe o que acontecia? A gente tinha uns imóveis bons e aí a gente precisava vender. Certo? Às vezes para ter o dinheiro para poder investir na construção dos outros imóveis. Porque o pequeno não tinha atratividade para vender, né? E o imóvel bom é aquele que já era valorizado e dava renda. Então, se eu vou vender o imóvel que dá renda, eu fico sem renda. Como que eu faço? Exatamente. Então, uma coisa também que eu vi nesse tempo, que é muito interessante, existem 2 tipos de dívida, sabe? A dívida boa e a dívida ruim. Eu acho que quando você pegar uma dívida boa, que é aquela que você vai investir num negócio que vai te trazer retorno, vale a pena. A dívida ruim é quando você vai investir em bens de consumo, carro, coisas que não vai te trazer retorno. Ou para pagar despesa, né? Então, vale a pena. Às vezes, você pegar um financiamento, um empréstimo numa taxa boa, vale a pena para você desenvolver. A gente usou muito isso. Porque muitos desses lotes a gente destinou a um segmento chamado BTS, Build to Suit. Sim. Você acha o lote, a gente procura um cliente, por exemplo, no supermercado, certo? Oferece aquele lote para o supermercado. O supermercado fala, não, eu quero colocar meu supermercado, amigo. Você já assina o contrato, já está garantido que na hora que você entregar a loja para ele, sim, ele vai começar a te pagar o aluguel. E é um contrato atípico, né? Porque você consegue pegar um contrato de 10 anos, com garantia, tudo garantido. Um supermercado grande, uma empresa grande, você leva isso no banco, você pega um financiamento e o próprio aluguel daquele imóvel paga o financiamento. E eu quero entrar um pouco nesse aspecto, mas eu acho válido ressaltar para o pessoal que é o seguinte, contrato de BTS, ele é diferente, porque é um dos poucos contratos atípicos que se a pessoa quiser te entregar o imóvel antes do final do contrato, você consegue executar e receber todo o dinheiro, porque foi firmado o investimento. Exatamente. Então você recebe os 10 anos de contrato. É um negócio muito bom, mas não é um negócio tão conhecido. Aí
A gente até começar a virar, pô, eu tinha um jovem de 13 anos que herdou alguns lotes e começou a ver oportunidades de negócio com o BTS. Como que essas oportunidades começaram a chegar? Como que você começou a conhecer esse tipo de negócio? Bom, como que começou? Eu comecei a pensar o seguinte, poxa, eu tenho um terreno aqui, eu tenho que construir, mas como eu vou capitalizar para conseguir construir isso? E aí que eu pensei, se eu já tiver esse contrato firmado com uma empresa grande, eu já estou garantindo CCB. Sim. Então eu montei uma equipe, eu tenho uma empresa imobiliária, uma incorporadora, eu constituí uma equipe, pessoa comercial, financeira, e a gente começou a ir atrás dessas empresas grandes que tinham essa necessidade. Sim. Você colocou um comercial para começar a buscar. Exatamente. E outra coisa, você tem que saber qual que é o perfil, o que a pessoa está querendo. Sim. Agora, uma curiosidade, mesmo as empresas grandes, vamos colocar em call center, supermercado, distribuidoras, a decisão de abrir uma nova loja, abrir uma nova filial, tem 2 pontos. Uma é o emocional, sim, que eu acho que é o mais forte. E o outro de ganhar dinheiro, é lógico. Sim. Se não ganhar dinheiro, não tem. E olha, vocês verem, o emocional, imagina. Vamos colocar um nome de um supermercado aleatório aqui, que não precisa ser esse, mas sei lá, vamos colocar o grupo Pão de Açúcar, que nem tá em Minas. Pão de Açúcar, sim. Você imaginar que dentro de um grupo de Pão de Açúcar, que tem lá o Pão de Açúcar Minuto, que é um negócio grande, é um negócio estruturado, você conseguir cogitar que, peraí, talvez esses caras, o emocional, faça a diferença na hora do cara abrir um supermercado. Parece estranho, mas conta, como é que você vê o emocional? Mas é assim mesmo. Quando você fica tangível isso com a sua história. É impressionante. Quando você, por exemplo, então a gente tem um terreno. A gente chegou lá para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, como que você quer essa sua loja? Quero assim, sabe, desse tamanho, eu quero área de vendas, eu quero área de depósito. E a gente faz a planta, chegou aqui, faz a planta, e faz um 3D muito bonito, maravilhoso. Essa estratégia é fantástica, eu falo que depois a gente vai falar mais dela. Quando você chega lá para o diretor, a pessoa que aprova, ela sabe que ela vai ter um resultado financeiro. E na hora que ela vê o 3D ali, você vê aquela loja e tudo mais, aquilo ali é decisivo. Normalmente ela toma decisão de ali pelo gosto, né? Do cara, o prazer de ter uma loja naquele layout, daquela estrutura, inclusive naquela localização, que muitas das vezes o cara quer, pô, não tem uma loja aqui. Por mais que não seja uma localização só estratégica financeira. Mas, por exemplo, pegar Belo Horizonte, pô, não tem uma loja na Savassi. Exato. Aí você consegue falar pro cara ali, agora você vai ter uma loja na Savassi, com esse layout, muda o cenário. Porque tem lojas que são institucionais, elas não, lógico, elas têm que dar lucro, mas marca, né, a marca da empresa, né? Isso é interessante. 90% dos BTS, dessas locações grandes, assim, teve grande essa influência emocional ali, sentimental, né, vamos dizer assim, na hora de fechar. Sabe? E ali você começou a ver uma virada do jogo. Quando que você começou a ver uma virada ali? Porque começou, você tinha alguns imóveis que geravam renda, mas boa parte do dinheiro destinava para manter os outros imóveis. Uhum. Quando que você começou a ver, peraí, agora eu comecei a virar o jogo para um empreendimento imobiliário mesmo? Quando você começou a ver que, olha, agora o negócio está realmente entrando numa engrenagem de girar. Então eu conheço muita gente, até clientes nossos, que atuam no mercado imobiliário. E a gente sabe que não é fácil. Parece ser fácil. Mas é só locar. Beleza, mas você aluga um imóvel, o que hoje a gente está falando de um imóvel bom, bem locado, ele vai render quantos por cento do patrimônio, do valor dele? Olha, de tempos em tempos isso varia. Hoje eu posso te falar o seguinte, uma locação boa, vai entre 0,6% a 0,8%. De 0,6 a 0,8%. Se eu estiver falando de um imóvel de R$1 milhão, ele vai me estar rendendo algo próximo de 6 a 8 mil por mês. Exatamente. Vamos colocar que você tem um imóvel de R$1 milhão. É um andar. Não vai ser um andar, mas vai ser uma sala boa. Talvez uma sala que você tenha ali. Vai dar manutenção nessa sala durante o ano. Suportar os meses que ela fica vazia, pagando IPTU, pagando manutenção, tudo isso. Esses R$8 mil tem que ser muito bem empregado. Porque a gente está falando aí de 8 mil vezes 12, estou falando de 96 mil por ano. Um imóvel desse, se ele ficar fechado, só de IPTU, vai ali beirando uns 2% ao ano. Já foi 2% desse valor, já foi 24 mil. Então você ficar um ano fechado, mais condomínio, mais uma manutenção, mais alguém para ir lá fazer uma limpeza, porque você não vai conseguir alugar um imóvel sujo. Se você ficar um ano vazio, você gastou exatamente um ano dele locado. Então é uma virada ali que é relevante pra gente. Quando que você consegue ver e falar assim, olha, aqui eu passei realmente de viver de imóveis, de ter alguns imóveis de locação, que é um modelo
menos formal para falar, agora eu sou um empresário no ramo de empreendimento, de desenvolvimento imobiliário? Olha só, uma boa colocação. Uma pergunta que sempre veio na minha cabeça há muito tempo é o seguinte: poxa, ele está falando que você tem um imóvel que vai dar 0,8 ao mês? Quem não vende esse imóvel, coloca no banco, no CDI, que é tranquilo, e vai receber 1%. Uai, não tem uma coisa errada aí, não sei. Isso acontece o seguinte: o imóvel, ele não só dá rentabilidade, ele corrige pela inflação, e na maioria dos casos ele ainda tem uma valorização. Certo? Se você corrigir pela inflação, normalmente, em média histórica, aí é 6% ao ano, certo? Só que dependendo de onde está seu imóvel, ele valoriza muito mais que isso. Principalmente lote, porque onde está a região de lote, em volta você tem vários lotes aí, não tem nenhuma infraestrutura. Daqui a pouco tem uma igreja, tem um supermercado, tem um shopping. Aquilo ali sobe 200, 300, 400%. Você vê isso acontecer demais. Só vou voltando atrás. Você sabe onde era o brejo que tinha esses lotes? Sim. Vai Castelo. Pois é. Vou contar uma coisa para vocês. Eu lembro até hoje. No ano 2000, eu vendi um lote para comprar um carro. Um Golf. O lote era o valor do Golf. Hoje, um lote compra quantos Golfs? Uns 4 ou 5. Mesmo lote. Né? Nós estamos falando em 20 anos, mas 5, 6 vezes o valor. Exatamente. Entendeu? Inclusive, isso é bom a gente compartilhar o quê? Decisões erradas que a gente tomou, né? Exatamente. Mas a gente é jovem também, né? Jovem, tem equilíbrio, né? Tem que errar de vez em quando, porque senão você não tem história, né? Mas é o seguinte: quando você vai investir num imóvel, onde que virou? Onde que eu comecei assim? Poxa, realmente é a área que eu gosto, é onde eu vou ter resultado. É quando você faz uma pesquisa boa, você faz um estudo, um levantamento estratégico, uma viabilidade, e você vai ter uma certeza daquele resultado para você. Entendeu? Nesse caso, assim, eu sou muito engraçado. Eu sou muito racional, eu gosto de fazer muito cálculo. Eu sei, um cálculo tudo, vejo a parte comercial e de mercado para poder investir. Então a chance de você errar é pequena, entendeu? É muito pequena. Imóvel, assim, às vezes demora a maturar, mas o retorno dele normalmente é tangível, é bem tangível. Um ponto bom, outra coisa também que é importante em imóvel é o seguinte: é custo. Né? A gente está começando até um caso de compras, né? Sério. Um caso de compras que a gente já teve há um tempo atrás, que é o seguinte: você tem um terreno e você vai ter que ter construção. A soma dos dois, né, o custo total, né? Lógico, geral. E você vai ter um aluguel, ou vai ter uma venda em cima daquilo que você construiu, daquilo que você investiu. Se você gastar demais, a sua rentabilidade cai, certo? E pode inviabilizar teu negócio. E também você não pode fazer uma construção muito ruim. Principalmente se o imóvel você vai alugar, você não pode fazer com baixa qualidade, certo? Isso não vai dar problema, vai dar manutenção, aí você vai gastar mais ainda. Então você tem que achar um meio termo. Então, muito importante nisso, nessa área de quem vai investir em imóveis, construção, investimento, é questão de custo. Falando dessa questão de custo, acho que é bem relevante voltar nesse aspecto. Depois eu quero voltar para a gente pegar um gancho, que eu queria também tangibilizar o pessoal, assim, sabe aquele day one, aquele momento de virada? Pô, na hora que eu fiz esse imóvel, eu olhei e falei, agora o jogo virou. Agora eu me sinto realmente um empresário, agora eu estou entendendo. Porque eu posso falar, comigo, quando eu comecei a Planos Estado, por muito tempo eu brincava que a Planos Estado era um projeto. Tem muita gente que entrou, que está aqui até hoje, há anos, que brinca nas nossas confraternizações, que quando fazia uma entrevista comigo, eu chegava e falava assim, não, aqui a gente tem um projeto está dando certo, tem 5, 6, 7 pessoas aqui, e eu quero que você aposte no projeto também. Então, teve muita gente que ouviu essa história. Hoje não, teve um momento que eu comecei a ver a entrada de clientes de forma massiva. Então, eu comecei a ver que entrava um cliente atrás do outro, e eu tinha que contratar, eu tinha que ter RH. Então, ali, quando chegou alguns projetos maiores, eu falei, pô, agora eu sou uma empresa de fato. Não dá para falar mais que é um projeto. Quando eu aluguei, eu usava salas no fundo de uma empresa, agora tem que alugar uma sala. Fala a verdade, acho que o primeiro crescimento que eu falei, agora eu sou uma empresa, não tem jeito mais, foi quando eu tive que expandir. Quando eu estava numa sala pequena, primeiro assim, me forçaram a alugar uma sala, porque era um parceiro que eu estava no fundo do escritório dele, ele falou, não, pega essa sala que a gente vai mudar de lugar. Aí eu fui meio que forçado. Eu falei, nossa, agora eu sou meu aluguel de verdade sozinho. Agora a gente vai pegar. Mas depois eu olhei e falei, peraí, pagar o aluguel é difícil. E eu tive que ampliar a sala e alugar mais uma. Eu falei, agora é só a consultoria. E quando eu comecei a achar alguns clientes fora do país também, igual agora com o cliente da Angola, que foi a primeira vez que
Eu tive um cliente de fora do país que veio até o Carlos, que eu brinco muito que assim, antigamente, o Rony fez uma consultoria com o Carlos e indicou um cliente. Aí esse cliente fez uma consultoria e indicou outro. Então ia muito pela execução, pelo trabalho ali no dia a dia. No dia que alguém de fora do país realmente falar, eu quero trabalhar com esse cara, realmente eu cheguei num certo nível. A gente fechou o contrato com a Angola agora. Mas eu queria ver com você que empreendimento que você fala, agora o jogo virou. Entendi. Agora realmente eu me sinto empresário. Nossa senhora, eu falo assim, são dois casos, sabe? Interessantes. Um foi um call center que a gente construiu, um call center com 6.900 metros, e a gente tinha 6 meses para construir esse call center. Então foi um negócio assim, muito rápido, foi um BTS, a gente fez o contrato antes. E qual que foi interessante mesmo? A gente conseguiu construir perto do prazo ali, e a gente acabou investindo cerca de 20%, 30%. Ou seja, a gente conseguiu fazer um empreendimento com 20% de investimento e o restante tudo a gente pegou recurso externo. Ah, sim. E isso foi excelente, entendeu? Foi impressionante. E esse, o que acontece? Você tinha um imóvel? A gente tinha só o terreno. Vocês tinham só o terreno. E aí precisava do capital. Exatamente. Então vocês buscaram sócios no mercado para fazer parte do empreendimento. Isso, a gente fez operação financeira com isso. Ah, vocês fizeram a operação financeira, capital de terceiro. Exatamente. Porque tem muita gente também que faz o BTS ali com capital de terceiro. Eu tinha eu já te contei esse caso, eu tinha um cliente, o que ele fazia? E ele não tinha nada, na realidade. Às vezes ele pegava o imóvel de pegavam 3, 4, 5 investidores e falavam, ó, pra gente construir esse... Vamos colocar, o projeto ia dar 95 milhões para fazer a construção. Então ele chegava, você que tem um imóvel, você tem 25% do projeto. Sim. Aí o outro ia pegando 30, 40 milhões de cada um, e no final ele ficava com 5%. Como uma taxa, então ele ia fazendo parte dos BTS, sempre com 5%. No caso de vocês, ia ter uma questão de risco, né? Porque é muito mais fácil arriscar com o dia dos outros. Exatamente. Vocês optaram por captar o recurso no mercado e fazer a construção. Exatamente, a gente fez todo o 100% do empreendimento ficou pra gente. Sim. Entendeu? Esse foi o BTS ali que você fala. Nossa, esse foi o diferencial, entendeu? Tanto que pela dificuldade de execução, pelo prazo, pela estruturação financeira, que você fazer uma estruturação financeira, na época foi emitido os títulos, entendeu? Então foi assim, foi trabalhando. E depois desse, um outro também assim que foi fantástico, a gente tinha um terreno grande, a gente fez um empreendimento que era um prédio comercial, com loja para supermercado e tudo. E que foi interessante o seguinte, a gente fez uma parceria com uma grande consultora em Belo Horizonte. A gente ficou 50% do empreendimento era nosso, 50% dessa consultora. E uma das condições, né, que eu acho que eu já comentei com você. Sim, essa história é boa, uma das condições que a gente tinha com essa consultora é o seguinte, eles iam fazer os orçamentos dos materiais, de mão de obra da obra, eles tinham que fazer 3 orçamentos, e nós que tínhamos que aprovar, certo? E aí na reunião que a gente estava com o pessoal da consultora, a gente falou assim, olha, então é isso, vocês vão fazer os orçamentos, você vai passar para a gente vai negociar e a gente tem nossos fornecedores também. Aí o pessoal da consultora começou a rir. Pessoal, o que está acontecendo? Aí você falou, Rony, deixa eu entender uma coisa aqui. Nós compramos milhões por mês, temos várias obras. Vários compradores. Né? Uma equipe formada. Eram 8 compradores que eles tinham na época. Vocês estão achando que vocês vão conseguir comprar melhor que a gente? Eu falei assim, vamos. Aí ele falou assim, mas tem o seguinte, a gente não aceita fornecedor e material de baixa qualidade, não. Eu falei, não, todos os nossos fornecedores de materiais vocês podem aprovar, certo? Final das contas, você quer saber o resultado? Abaixo do menor preço deles negociado, a gente abaixou cerca de 4% o valor da obra. E a gente está falando de alguns milhões, né? Isso, é muito, muito. E uns 60% dos nossos prestadores de serviços, eles contrataram para trabalhar com eles. E finalmente, uns 5 compradores foram mandados embora. Exatamente. Porque é o seguinte, a compra é muito importante. Pois é, e tem técnica, né? Exatamente, isso que eu ia te falar. Então, assim, poxa, o Rony sabia fazer a compra, a equipe do Rony sabia negociar. Tinha um fornecedor não, aprendeu do nada, não. Nós fizemos um curso. Sim. Então a pessoa acha que negociação é um dom. Negociação não é um dom, entendeu? É técnica. A gente fez um curso na época que chamava Negociação Total. E esse curso ensinava você a negociar. Qual argumento você vai usar em qual tipo de compra, entendeu? Como que você vai fazer. E isso, assim, deu um diferencial, assim, por isso que a gente conseguiu esse resultado interessante. Outra coisa que é importante, a pessoa que compra, certo? Ela não pode fechar a compra. Sim. Ela é tendenciosa. Da mesma forma que no financeiro, por exemplo, o financeiro, quem recebe não pode pagar. Sim. Certo? Tem que ter uma distância disso. Esse é outro caso também, por exemplo, eu sou formado em administração, fiz
fiz sequencial em gestão de negócios imobiliários. Eu gosto de número, eu gosto de acompanhar ali perto. E um dia eu estava conversando com outro amigo meu de construtora, e eu falei com ele que eu aprovava todos os pagamentos da empresa. Ele, Rony, que bobagem, você fica lá aprovando pagamento? Eu não faço isso não, eu mando minha secretária, meu financeiro fazer isso lá, no final do mês eu só vejo o relatório. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, gente, será que não é importante eu acompanhar isso e tudo? Será que eu que estou errado, né? Eu estou errado? Será que tem alguma coisa aí? Eu continuei acompanhando, porque eu gostava. Não é que eu lanço no banco, né? O financeiro lança no banco, eu só confiro e aprovo. Sim, mas você tem a sua lista lá, a gente lembra, né? Tem a mas documentação. aquilo ficou na minha cabeça. Passou uns meses, meu amigo me liga. Ô, Rony, eu estou com um rombo aqui no meu financeiro. Ele não estava acompanhando de perto, acho que ia acompanhar no mesmo, não tinha tempo. Então, deu esse problema lá com ele. Mas é muito importante acompanhar de perto. Sim. Inclusive, eu lembro, eu fiz esse curso com você, inclusive, você falou comigo que ia dar para sua equipe, eu falei, por que eu não vou acompanhar? Quero saber. E eu lembro de algumas premissas básicas que a gente pode falar aqui, porque eu tenho uma coisa que eu falo muito para cliente. O setor de compras, ele é muito importante. E dependendo do volume da empresa, as pessoas não notam. Vamos colocar um cenário simples aqui, empresa de médio porte. Vamos colocar que a empresa compra por mês R$2 milhões. Se a gente está falando de uma empresa de compra de 2 milhões, se isso ali o CMV dela for 40%, 50%, ela vai vender 5 milhões. Está falando de uma empresa de 60 milhões de reais. E às vezes essas empresas de 60 milhões não têm um comprador. Aí quando você olha e fala, peraí, você compra 2 milhões por mês. Se a gente pegar no pior dos cenários, se esse comprador conseguir reduzir 5% no preço médio de compra, a gente está falando de uma redução de R$100 mil por mês. Exatamente. Quanto que esse cara vai te custar? 10 mil com todos os encargos? Ele está economizando 90 mil por mês. Então quer dizer que se eu te comprar só 1 milhão, ele já me economiza 45. Uhum. A gente está falando de praticamente meio milhão por ano. Para uma empresa que, se ela fatura 2 milhões e meio no ano, ela vai faturar 30 milhões, você está gerando para ela mais meio milhão, 1 milhão de caixa. Então eu lembro, eu não sei se você vai lembrar agora de cabeça, mas o que você considera os tópicos principais para uma negociação de compra? Quais são as etapas que você considera principais? A primeira coisa, antes de você começar a negociação, você já tem que planejar ela na cabeça. Planejamento. Você tem que planejar antes. Não adianta você, lá na hora eu vou pensar, vou falar isso, aquilo. Não, você já tem que ir com qual argumento, entendeu? Como que você vai utilizar ali na hora, sabe? É o primeiro ponto isso. Sim. Isso varia aí de cada coisa que você for negociar. Tem uma regra que o pessoal fala muito, a regra salomônica, não sei se você já ouviu falar. É uma das coisas mais básicas também. Qual que é a regra salomônica? Chegar no meio termo. Sim. Então a pessoa dá um preço, você dá outro, a tendência é chegar no mesmo preço. Muitas vezes, se você não planejar, você nem dá o preço para você chegar no meio. Exato. Você já sabe a tendência. Desconto, né? Exatamente. Eu lembro disso e eu lembro... Exatamente. É um caso muito interessante, até para a gente ir evoluindo e dando um exemplo. Uma vez, eu tinha acabado de fazer um vídeo. Não, eu fiz um vídeo... Não sei se eu fiz o vídeo antes ou depois. Eu fechei um contrato com uma grande empresa, aqui que também veio pela internet, foi esses clientes que começaram a entrar pelo nosso trabalho na internet, e aí foi quando eu comecei a ver o resultado. Eles entraram em contato comigo, fiz todo um planejamento, fiz uma proposta comercial, a proposta passou pela parte técnica, passou pela diretoria, estava aprovada e foi enviada para onde? Para o setor de compras. Na hora que o setor de compras me ligou, ele já me ligou falando quanto que ele queria reduzir na proposta. Eu falei, o cara tá usando a mesma técnica que eu ensinei na internet para conseguir redução. Era tipo um contrato, se o contrato mensal fosse 15 mil, ele já me ligou falando, não, Carlos, eu preciso abaixar isso para 12,5. Falei, não, você tá brincando comigo, né? Se eu tivesse essa margem toda que você quer aí, tava bom demais. Aí negociei, mas é importante chegar com um número, né? Exatamente, você já tem que saber onde que você vai querer. Antes de você começar, já sabe qual que é o seu objetivo. Não deixa ali na hora, não. E são várias técnicas, são várias, eu poderia falar aqui, mas são várias. Agora é o seguinte, Carlos, uma colocação boa é o seguinte, você tem 3 tipos de empresa, a pequena, a média e a grande. Eu gosto de falar bebê, adolescente e adulta, certo? Então, tanto na bebê quanto na adolescente, a participação ali do dono, da diretoria, nesse processo de compras, é fundamental, entendeu? Eu vejo muita gente falando na internet ali, o cara começou a ganhar dinheiro, ele não tem que trabalhar. Não existe isso, não. Ele tem que acompanhar os números. Tem que acompanhar os números.
As pessoas não olham os números. Eu falo que às vezes o número está te dando tapa na sua cara ali, você está errado. Sim. Mas você não está vendo, entendeu? E você que é contador, você sabe isso melhor. Você me ensinou muito lá. Quando a gente para fazer uma planilha, Sim. a gente analisa, poxa, essa realmente é a melhor opção. Quantas decisões a gente tomou em cima de planilha lá? De comprar imóvel, de vender imóvel, Exatamente. de alugar, de entrar em negócio que parecia muito bom. Exatamente. Quando a gente colocava no número, peraí, não é tão bom não é, assim. Não vale a pena, não vale a pena. E eu concordo, porque não só, eu acho, a empresa, quando a empresa fica grande, fica muito longe da mão do sócio, fica inviável. Exato. Ele tem que ter processos. Mas se ele não tiver processos desde o começo, é muito difícil. Mas eu brinco que você comentou essa questão da internet, é até uma pergunta que eu faço para os meus clientes. Quando você entra na internet, o cara que é empreendedor de palco ali, ele está acordando todo dia às 5 horas da manhã, aí ele toma um banho gelado na banheira de gelo, aí ele medita 1 hora por dia, aí ele sai para fazer alguma coisa, aí depois ele come, depois ele começa a trabalhar na parte da tarde. Você, que já está numa empresa estruturada há muitos anos, você está todo dia, você trabalha só na parte da tarde agora? Ainda não, viu? Todo dia de manhã você está lá, né? Dentro do negócio. Exatamente. Você toma banho na banheira de gelo todo dia de manhã? Também não. Pois é. Eu tento meditar de manhã, mas às vezes é difícil por causa da correria. Exato. E assim, aí o cara começa, antes dele ser um empresário, ele começa a querer fazer isso. Eu não tenho nenhum empresário que toma banho na banheira de gelo de manhã, não. Existe isso. Não tem nenhum empresário que todo dia saiba meditar. O cara vira um empresário de sucesso, aí ele resolve postar na internet a vida dele depois do sucesso. Aí beleza, o cara tem tempo de acordar de manhã, encarar uma banheira gelada, tem tempo de ir lá e ficar 1 hora meditando, depois ele faz alguma coisa da vida particular dele, e a vida dele às vezes é dar treinamento agora, para depois ele ir para a empresa na parte da tarde. Mas isso, gente, desculpa, isso não é uma realidade. Isso é mentor de palco, não tem um funcionário. Exatamente. Não tem um funcionário. Exato. Entendeu? Não funciona, a vida real não funciona assim. Eu não tenho um cliente que começou a vida porque ele tomava banho em banheira de gelo e ganha dinheiro. Não, na realidade ele ganha dinheiro porque ele trabalhou. Exatamente. Eu falo que isso é uma coisa comum. Eu tenho clientes que são extremamente organizados e geram resultado. Você tem resultado e gosta muito de número. Aí tomava decisão todos em cima de número. Quantas decisões já tomou de vai investir no consultório compartilhado ou não? Vai investir no imóvel para criar novos apartamentos? Vai investir no hotel ou em vender os apartamentos? Tudo a gente tomava decisão em cima de números. Eu nem vou levar todos. Desenvolvimento imobiliário lá na linha do Castelo, os imóveis que tinham venda do apartamento, casa, tudo isso a gente foi em cima de números. E tem resultado. Eu tenho clientes que não são tão organizados, mas têm resultados. Eu tenho cliente que às vezes gasta muito, mas tem resultado. Mas o que tem em comum entre todos esses caras é que eles trabalham muito. Exatamente. O cara leva a sério aquilo ali. Ele levanta e vai trabalhar. O que tem que fazer? Trabalhar? Eu vou trabalhar. Tem que estar todo dia lá no escritório para aprovar a conta. Eu tenho que estar lá acompanhando o setor de compras. Quantas vezes a gente fez reunião para decidir se o setor de compra funcionava ou não? Exatamente. Para acompanhar. A vida real é essa. Olha, eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas, muito ricas. Uma outra coisa que é engraçada, né? Hoje na internet não fala nem mais milionários, não, né? Agora tudo é bilionário. Sim. Né? Impressionante. O negócio inflacionou de um jeito, né? Até para ser rico agora tá difícil, né? Então as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, elas trabalham muito. Sim. Muito, muito. Não importa a idade, elas estão sempre ali dedicando. Um outro caso também que eu acho assim impressionante. Tem um amigo meu, ele é dono de supermercado, um dos maiores redes de supermercados do Brasil. Você não acredita, o cara é um multimilionário, vamos dizer bilionário, né? Vamos dizer nomes não. Não vou dizer nomes não, mas já passou de vendas de bilhão há muito tempo. Exatamente. Né? Aí um dia ele me chamou para ir na fazenda dele. Certo? Aí a gente pegou, foi no helicóptero dele, pousamos dentro da fazenda, chegou lá, pegamos uma picape, ele começou a rodar a fazenda assim, né, me mostrando tudo mais. De repente a gente parou assim no lugar, era um curral cercado lá, devia ter mais de umas 300, quase 400 cabeças de gado dele. E tinha lá os vaqueiros, tinha os encarregados, tudo, ele estava dirigindo o carro. De repente parou a caminhonete assim, ficou olhando para fora, ficou olhando. Ele desceu assim da caminhonete, ele é mais velho que eu. Desceu da caminhonete assim, pulou a cerca, foi no meio dos bois, das vacas e tudo. Chegou lá assim, olhou uma vaca, gritou lá pro vaqueiro: essa aqui tá doente. Olha só para você ver. Entendeu? Olha
ele trabalha e olha as coisas no detalhe. Exato, ele está no dia a dia, né? No dia a dia. Ele precisava fazer isso? Não. Sim, Isso não uma faz vaca ia diferença. fazer diferença na vida dele. Não, mas ele foi lá e ele viu aquilo, Sim. entendeu? E eu acho que é muito gosto pelo aquilo que faz. E a questão do propósito que às vezes as pessoas falam na internet e que fica muito intangível. É porque ser empreendedor de palco é muito mais fácil, né? Você fala algumas coisas, as pessoas não entendem, mas é muito aqui. Por que eu tô aqui? Eu tenho uma fazenda para gerar dinheiro, é para eu poder descansar no final de semana, não é uma coisa que eu realmente acredito. O cara vai cuidar com carinho. Esse seu cliente, eu tenho quase certeza, seu amigo, na realidade, eu tenho quase certeza que ele é fornecedor de um cliente, para não abrir detalhes. Ele é fornecedor de um cliente meu. Na realidade, desculpa, ele é cliente de um cliente meu. E a gente faz venda para ele. E esse cara tem um processo de aprovação de compras que, para mim, eu fiquei assustado. Grandes volumes de compra que ele faz, que a gente está falando de supermercado, arroz, feijão, farinha, essas coisas, é o que vende todos os dias. E ele briga pelo preço todos os dias. Você quer vender para ele, você vai mandar a amostra do produto, vai ser passado pelo setor de compras dele, o setor de compras dele vai levantar o preço médio e como são produtos chaves do negócio, ele vai lá e aprova por quanto ele vai comprar. Se ele vai comprar ou não produto aquela semana daquele tipo de produto. E ele briga até por uma coisa que ele, até o caso dele é bem bacana, porque as pessoas acham que o cara ficou milionário e ele não preocupa mais com nada. Mas eu lembro de uma frase dele em uma reunião que ele falou o seguinte, no caso a gente estava numa reunião falando de feijão. Ele falou, gente, feijão é o dia a dia da população, isso aqui é a cesta básica. Esse preço de feijão não vende no mercado. O pessoal não vai ter como comprar. Então ou a gente abaixa, ou vocês vão parar de fornecer feijão. Então ele brigou pelo preço porque ele sabe também que o público dele é um público específico. Então o cara tem um propósito. Ah, mas o supermercado está numa linha voltada mais para baixa renda, média. Mas o cara está apostando naquilo ali. Ele até hoje se preocupa no detalhe. É feijão que vende muito, é arroz que vende muito, é isso. Então isso aqui eu mesmo vou negociar todos os dias. Então é diferenciado. E é trabalho duro, né? Não tem jeito. Uma coisa que você vê na internet, poxa, a pessoa tem uma ideia de um negócio muito interessante. Só a ideia não vira realidade, né? Sim. Entendeu? Você precisa de trabalhar, você precisa colocar em prática, precisa do capital, né? Startup é uma ideia que está sem capital. Você tem que colocar. Exatamente. Entendeu? Então... E se você não colocou seu próprio capital lá, por que você acha que alguém vai investir no negócio? Exatamente. Ideia não vale nada. Como diz o pessoal por aí, eu não pago R$1 num balde de ideias. Você tem que colocar em prática. Sim. Então, quem está começando do zero, a primeira coisa é ter um objetivo, entendeu? Bem definido. Essa estratégia tem um objetivo bem definido que ele vai querer. Ele pensar numa área de atuação que seja rentável, que vai trazer um retorno para ele. Talvez ele vai precisar de um anjo, uma pessoa para investir. Isso aí ajuda demais, né? Se ele não conseguir ter investimento em estado do zero. Mas se você não colocar seu tempo e nem seu dinheiro, a sua ideia não vale nada. E seu tempo e dinheiro é o principal. Eu tenho uma ideia mirabolante. Onde você está? Não, eu estou trabalhando numa empresa ainda. Aí você quer que eu coloque o meu dinheiro na sua ideia, que nem você está lá trabalhando ainda. Exatamente. Não, mas é porque eu tenho que garantir, porque eu preciso de renda. Mas você não acredita na sua ideia, não? Eu tenho que acreditar, colocar o meu capital. Você que tem que colocar seu tempo, não coloca. Não faz sentido. Exatamente. Então, assim, nisso eu acho que casa muito e a gente entende. Não tem como. Negócio vira com trabalho. É trabalho duro. E até voltando na questão de compra ali, compras é um modelo de como o empresário, igual a gente acabou de falar aí do supermercado, ele está lá no dia a dia batalhando compras, batalhando a operação dele. Então, compra é muito importante. E eu lembro, até para deixar o pessoal bem tangível, algumas etapas que a gente falou lá do curso que eu acho muito legal. Que é, primeiro, você nunca vai entrar numa compra se você não tiver certeza. Primeiro, você nunca vai entrar numa compra se você não souber como negociar o preço. Então, eu não vou fazer uma cotação. Eu sempre vou fazer 3 cotações e vou ter 3 cotações em mãos. Da cotação mais barata, que agora eu sei uma média de mercado, eu vou definir. Eu vou entrar na reunião com quanto de desconto? Exatamente, é isso mesmo. Vou comprar um produto aqui, igual a gente está falando lá da época de construção do hotel. Eu tenho que comprar, vou chutar números aqui, eu tenho que comprar armários. Eu vou ter que gastar R$700 mil em armário. Beleza, a minha cotação mais barata de armário, de mobiliário todo, está dando 700 mil. Eu vou entrar na negociação e falar, me dá um desconto? Não é dessa forma. Não, eu vou entrar na reunião falando o seguinte, eu quero chegar a 600 mil. Então, eu vou entrar na reunião como, né? Se você quer 600, 600 vai ser a média, hein? Então, você tem que oferecer lá para os 500, né? Tem que fazer o cálculo ali, entendeu? E como você vai convencer o cara a baixar para 600? Poxa, olha, esse é o primeiro de vários que eu vou comprar de você, certo?
olha, nós somos, vou te indicar para outra pessoa, Sim. certo? Eu já estou com outro projeto. Tem vários argumentos, você vai trabalhar ali, entendeu? E fora que você entra com aquela argumentação, quando você é do setor de compra, se você tem um comprador, tem uma argumentação muito boa que é o seguinte: eu tenho um budget, eu tenho um orçamento aqui. Você já entra falando, olha, eu tenho um orçamento de 550, eu preciso comprar mais coisas. Para essa estrutura, eu tenho. E a negociação, o que a gente pode fazer para chegar nisso aqui? Ah, você vai subir um pouquinho e deixar um pouco pro cara também, porque tem que ser um ganha-ganha. O negócio tem que ser bom para todo mundo. Pô, vou chegar no 600, é o limite do seu orçamento. Pô, eu tenho um orçamento de 600, então você tem a fase de, definir bem o que você quer comprar. Se você não sabe o que você quer comprar, você tem dificuldade. Então, eu quero comprar armário. Beleza, Carlos, mas você pode comprar o armário das Casas Bahia, você pode comprar o armário da Luciana Móveis, ou você pode comprar um armário planejado. É custo-benefício. Exato. Quanto que você vai utilizar? Mas não dá para você mensurar, não dá para você comparar os preços, né? Não. Ah, eu vou chegar e vou fazer uma ordem de compra, o cara me entrega um móvel planejado, que ele vai estar certinho no armário, vai agregar um certo valor. Ah, tem um móvel da, sei lá, Luciana Móveis, que tem um certo perfil, e tem um da Casa Bahia. Não dá para comparar alhos com bugalhos. De acordo com o que você vai utilizar, entendeu? Exato. Então, não adianta você comprar um negócio simples, não vai durar muito tempo, você vai ter que comprar outro daqui a pouco, Exato. vai te dar trabalho. Então, o planejamento, você tem que saber realmente para onde que é a definição, o que você vai comprar, o que você está falando. Exato. O que eu vou comprar? Olha, eu preciso de um armário, espessura X, tipo de madeira Y, planejado para essa parede de acordo com esse projeto. Só aqui você já eliminou qualquer armário que é de mercado, pronto. Então tá, é isso aqui que eu preciso. Então você vai entrar na negociação sabendo exatamente o que você quer comprar. Ah, eu quero comprar uma televisão? Ela pode ser 4K porque eu quero que a imagem fique boa nas câmeras. Ah, ela tem que ser 40 polegadas porque é o que cabe exatamente nessa mesa. Ah, eu preciso dela com um certo peso porque no futuro eu vou colocar ela suspensa. Eu preciso que ela tenha HDMI e ela tenha transmissão por wireless. Você tem uma especificação. Porque senão você vai chegar com uma televisão muito barata, mas ela é de LCD, ela não é de LED. Sim. Ela não tem algumas especificações. Então, é isso que eu quero. Aí eu vou para o mercado. Exato. O que eu vou procurar? Aí eu vou começar a pegar 1, 2, 3 propostas. Tô com as 3 propostas na mão. Isso aqui eu aprendi com o Rony, tá, gente? Eu lembro exatamente desse curso. Tô com as 3 propostas na mão, aí eu vou me planejar para negociar. Exatamente, em cima da menor proposta. Exato. A menor proposta é essa. Essa é a menor proposta, agora vamos negociar. Quantas televisões eu quero? Quanto que eu quero chegar no preço da televisão? Qual o meu orçamento? Para só depois disso eu pegar o telefone e ligar para o fornecedor. E outra coisa importante, você negocia preço primeiro, depois prazo. Exatamente. Era entendeu? O outro... Primeiro, não, eu quero um desconto. Ah, você vai me pagar em quantas vezes? Não, quanto você me dá de desconto? Exatamente. Estou dando um exemplo, né? Sim. Já negociou, quero esse preço e tal. Ah, tudo bem. Porque depois que você negociou o preço, ainda você consegue um gap ali para negociar prazo. Né? Exatamente. E se a gente pegar os grandes varejistas de Belo Horizonte, eles negociam preço, negociam prazo, e passa 2 dias, o financeiro dele te liga e pergunta: você quer descontar seu título a 2% ao mês? Então, é muito estratégico essa questão de compras. E eu lembro que isso aí foi o diferencial do projeto lá com a grande construtora, que a gente está falando lá de um projeto... não gosto de passar números, mas supera muito a casa dos 100 milhões um projeto desse. Então, qualquer 3% que eu economizo... É bastante. É muito dinheiro. É 2, 3 apartamentos, é 2, 3 lojas daquela que estavam lá. E o custo, né? A questão da rentabilidade em cima do custo. Exatamente. Essa parte de compra eu uso até para a vida pessoal. Tudo que eu vou comprar para a vida pessoal, eu sempre faço 3 orçamentos. Pois no mínimo 2 orçamentos, entendeu? Exato. Isso ali foi, assim... uma das grandes viradas, né? Que foi esse empreendimento. Sim. E ali também é importante a gente destacar um ponto, né? Foi ali que você começou a ver a possibilidade de rentabilizar com um patrimônio que nem precisava ser necessariamente seu, né? Exatamente. Foi a hora que, assim, um momento era... Eu até separo. Peço licença para separar a sua vida em alguns pontos, mas... Um primeiro era o Rony, que recebeu uma herança. Sim. Tinha imóveis lá no castelo, que era um brejo na época, que não tinha nada, e alguns imóveis de renda eu precisava desenvolver aquilo ali. Então, o que eu era? Eu era uma pessoa com patrimônio. Perfeito. Depois, o desenvolvimento imobiliário. Eu comecei a ver o propósito dos imóveis. Eu comecei a ver que, olha, esse imóvel aqui, ele está numa avenida. Eu não preciso construir um prédio aqui necessariamente, mas eu posso fazer uma loja, eu posso fazer um BTS. Então, eu comecei a ver a vocação de cada
e lote cada imóvel que eu tenho. Depois dessa fase de locação, de vocação, aí você começou a ir para grandes empreendimentos, que é um BTS, é um negócio desse. E depois você começou a desenvolver para terceiros, né? Essa última parte eu gosto, assim, o diferencial dela foi essa operação estruturada que eu chamo. Por quê? Você tem várias áreas que você tem que trabalhar. Então você tem o terreno, Sim. você tem a instituição financeira, o banco, você tem o investidor, você tem a construtora, você tem a parte jurídica, certo? Você tem a parte de projeto. Então você tem que conciliar todos esses pontos para fazer o negócio funcionar. Sim. É igual se fosse um carro. Você tem ali a parte hidráulica, mecânica, tudo, elétrica. Não é simplesmente, eu tenho dinheiro, pego lá e faço. Eu tive ideia, vou fazer um supermercado. Não é assim, gente. Não é assim mesmo, não. Você tem que fazer projeto, você tem que aprovar na prefeitura. A parte legal, jurídica. Nossa! Sim. Você tem que aprovar, você tem o prazo para poder entregar, você tem que fazer cotação, consultor. Então, assim, é uma roda mesmo, sabe? Para poder começar. Eu acho que um ponto fundamental, assim, que eu consegui ter mais sucesso foi quando eu comecei a trabalhar com essas operações estruturadas, sabe? Ótimo. E aí eu acho que a gente casa um diferencial. Por quê? O que eu gosto de mostrar para as pessoas aqui? Quando veio o Guilherme da Agrofert, é muito estranho você falar que um cara ontem não vendia nada, era um gerente de uma loja de revenda agrícola, e de repente ele está lá vendendo 80, 90 milhões por ano. O pessoal da Forinfra não tinha nenhum negócio, hoje tem 100 e poucos clientes. Fica muito difícil conseguir tangibilizar essa questão. E eu acho que com você, acho que a gente chega num ponto aqui que dá para começar a entender que o momento de virada foi quando você teve o diferencial de entender o quê? Como que eu faço operações estruturadas? Porque a parte jurídica é muito difícil. Eu lembro tanto que a gente fez de análise de viabilidade de imóveis onde você precisava dar resposta para a prefeitura de estrutura na região. A gente tem um lote lá que a gente tem aprovado o BTS para o supermercado há quantos anos? Nossa, tem mais de 5 anos. Tem 5 anos que a gente tem um BTS aprovado, ou seja, eu tenho um lote, eu tenho um contrato de 10 anos que eu posso ir no banco e pegar o dinheiro, ou seja, eu tenho um lote. Eu tenho um contrato de 10 anos de aluguel com viabilidade para eu poder pegar o dinheiro no banco. Eu tenho expertise para construir, por que eu não construí ainda? Não consigo aprovar. Exatamente. Quando você conseguiu entender ali na prefeitura que, olha, se eu consigo focar o meu imóvel em algo que eu consigo viabilizar na prefeitura, aí eu tenho uma operação estruturada. Foi ali que os imóveis começaram a dar uma real rentabilidade mesmo, né? Para começar a máquina. Realmente, esse é o maior gargalo. E você pode ter certeza também que essas empresas que você citou aí, eles não começaram a vender de uma hora para outra, não. Eles estavam ali, há muito tempo, entendeu? Já trabalhando. E o pulo deles foi nesse momento, entendeu? Sim. O pulo deles foi nesse momento. Meu pai foi uma pessoa de muito sucesso, um empreendedor de muito sucesso. E aí ele falava sempre o seguinte: olha, você fica rico do que guarda, não do que ganha, certo? Então, você tem que começar a trabalhar ali, a ganhar dinheiro. Por exemplo, no meu caso, minha estratégia foi na parte de imóveis, ativos, né? Sim. Então, esses ativos eu comecei a desenvolver, dar resultado. Mas simplesmente você deixar ali, não funciona. Sim. Você tem que colocar algum trabalho. Eu conheço muitas pessoas assim que têm imóveis que os imóveis estão lá parados. Sim. E provavelmente você deve ter gente, até no seu meio ali, que mesmo com os imóveis não tem uma rentabilidade. Não tem. Não consegue ter sucesso, fica vendendo um imóvel para pagar de despesa dos outros. Exatamente. É aquilo, né? Eu falo que é canibalizar, né? Sim. Vende um para pagar dos outros e sobreviver e tudo mais. Então tem que trabalhar isso aí. Sim. Existe vários tipos de ativo. Eu gosto muito de imóveis, né? Tem até um Reels aí na internet que fala que 90% dos milionários do mundo trabalham com imóveis. Já recebi, inclusive, adivinha de quem que mandou esse Reels? É interessante. Então é uma área boa, eu sou suspeito para falar. Sim. Né? E imóvel tem uma questão, né? Imóvel é uma coisa que ele tem a mesma base ali do Bitcoin, do ouro, dessas coisas. Por mais que o Bitcoin ele é muito intangível, mas é uma base parecida com a do ouro. É uma coisa que não se cria. Você pode até construir mais imóveis, mas lote, terra, não é tem. O que tem aí. Não vai ter mais, não vai criar mais espaço. A gente não vai para Marte. Não vai, pode até ir um dia, mas com certeza não é as nossas gerações, não. Então, assim, não tem como a gente criar lote, não tem como a gente criar espaço. Então, é uma tendência. Mas então ali, a gente pode considerar que, na hora que você falou, olha, agora eu vou fazer operações estruturadas, eu vou pegar meus imóveis que eu tenho,
vou pegar e vou construir para eles operações que realmente encaixam naquela necessidade. Aí eu vou resolver, porque você tinha que resolver a parte do imóvel. Você assumia as construções nas operações estruturadas? Algumas vezes sim, outras vezes a gente terceirizava a construção. Mas quando você terceirizava, quem gerenciava a construção? Normalmente a gente acompanhava a construtora, mas sempre tinha uma empresa de consultoria que acompanhava a obra. Sim, aí vocês gerenciavam essa parte. A gente sempre acompanhava de perto. Porque quando você resolve, eu fiz obra, eu sei a dificuldade. E olha que foi pequena. Você tinha um imóvel, então você poderia oferecer um imóvel. Você gerenciava a construção, que é uma dor para quem está lá. Por exemplo, a gente está falando aqui de sede, essas coisas. Ah, como é que eu vou construir? Quem vai fazer a parte tal? Quem vai fazer isso? Eu estou em mudança aqui agora. E eu tive essa dificuldade. Quem compra o quê? Quem coloca o quê? Exatamente. A parte jurídica, que envolve prefeitura, vocês também começaram a resolver? Sim. Olha só, a gente tem um contrato fechado. Será que a gente pode colocar lá um call center, um supermercado, uma loja, um colégio? Exatamente. Entendeu? Às vezes você tem um contrato e não pode colocar. Aí Exato. Você já... E você fazer a parte negocial. E é por isso que hoje, eu até cito às vezes como exemplo, você precisa de uma estrutura grande. Hoje você precisa manter um comercial, você precisa manter um jurídico lá dentro, você precisa manter alguém para acompanhar os imóveis, você precisa manter o seu financeiro para gerenciar recebíveis. Então, você tem uma empresa praticamente... Ah, tem gente que acha, eu vou comprar um monte de imóveis e, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou viver de aluguel. Não é. Todo mundo acha que é só abrir a conta lá, abrir a tela do computador e ver o aluguel O aluguel caindo, né? Nossa, isso é um sonho mesmo, porque isso não existe, não. Não existe. Olha, eu trabalho... Quem me conhece, eu trabalho de segunda a sexta, de 8 da manhã, às vezes fica até 9 horas da noite no escritório lá, resolvendo coisas, fazendo tudo. Sim. Entendeu? Tem uma equipe. Agora, a questão é a seguinte também. A gente tem a equipe própria nossa, mas alguma parte delas é terceirizada. Entendeu? A gente tem a maioria dos nossos imóveis performados. O que é isso? Já estão construídos, já estão rodando e tudo mais. Estão locados, tudo isso. Nós estamos começando a fazer parceria com terceiros, né? Então, a gente tem que ter uma equipe enxuta também. Sim. Que isso é custo. Né? Quanto menos gente você tiver e se der conta de serviço, melhor. Quanto mas mais se cada um na sua área, processos. Sim. Porque ali quando você entrei nos grandes projetos estruturados, aí você criou uma equipe. Quando você criou essa equipe, eu acho que você começou também a ter um negócio diferente, que é o quê? Eu posso desenvolver imóveis de terceiros, né? Uhum. Eu acho que essa foi uma das... Assim, a última fase a gente vai chegar rapidinho daqui a pouquinho, porque a gente tem que falar na hora que ele aceitou também ter um negócio produtivo, né? Que a gente tem lá no centro agora. Mas quando você começou a desenvolver imóveis de terceiros, você passou a desenvolver da sua própria família, de terceiros, como que foi esse passo para assumir que, olha, eu não vou ficar mais só nos meus imóveis. Agora, porque o patrimônio foi construído assim, parte do patrimônio foi desenvolver os imóveis próprios, parte foi comprar novos imóveis, tomar boas decisões, mas parte também foi o network, o know-how, a equipe que o Rony tinha, que era capaz de desenvolver o imóvel de uma pessoa que não tinha essa estrutura. Como que começou essa fase? O mais importante, primeiro, é o seguinte, foram os cases de sucesso que a gente teve. Então, a gente fez alguns empreendimentos que consolidaram, assim, nosso know-how. Outra parte também é questão da reputação, questão de postura, ser correto e tudo mais. E também a forma que você socializa, que você conversa com as pessoas, os contatos que você tem. Tem um amigo meu que fala assim, eu adoro socializar demais porque eu vou fazer muitos negócios. Depende. Sim. Depende de onde você vai socializar, entendeu? Se você for num grupo de empresários, provavelmente vai sair um negócio ali. Sim. Mas se você for no barzinho, depende de quem vai estar sentado na sua mesa. E se você for interessante, né? Exatamente. Porque era o seu caso. Você tinha estrutura, tinha pessoas, tinha know-how, tinha conhecimento. A gente tem parceria com mais de umas 13 empresas. Entendeu? Sim. Que são parceiras, sócias que entraram em empreendimentos com a gente. Sim. E assim, 90% dos empreendimentos nossos foram positivos, trouxeram um resultado muito bom, no máximo 0-0, mas sempre trouxeram um resultado interessante. E a partir disso a gente vai começando, vai trabalhando aqui, vai mostrando, e eu gosto muito de mostrar números, porque os números não mentem. Sim. Entendeu? Então eu chego lá, mostro os estudos e mostro a garantia que vai acontecer. Sim. Então realmente assim, a gente ganha essa qualidade aí com os sócios. Por exemplo, eu lembro de um último que a gente pode até talvez dar só um exemplo dele aqui, é um negócio que eu não sei qual foi o final que a gente teve nele, porque eu só acompanhei até uma fase, mas era aquela opção do colégio, né? Que o colégio, tipo, você não tinha o imóvel, uhum. Você não precisava ter o capital de giro, porque a gente estava falando lá com o pessoal das operações estruturadas, debêntures, tudo aquilo, mas você tinha uma pessoa que você conhecia no seu network que procurou
para construir uma nova unidade de um colégio. Conta um pouco como é que ficou aquela história, até a análise de viabilidade ali que a gente fez. Nossa, Porque isso é estratégico, eu não sei se a gente já fechou, então não vou pedir para abrir tudo, não. Não, mas tranquilo. Boa colocação. A gente tem um cliente, que é um colégio, certo? A gente tem uma unidade deles e eles nos procuraram para a gente fazer uma nova unidade. Então, nosso trabalho foi o quê? Vamos achar um terreno, vamos achar um lugar para a gente construir esse novo colégio. E a gente localizou o terreno de um terceiro. Chamou, olha, você tem interesse aqui em fazer esse colégio aqui? A gente vai construir, você vai ficar com um percentual. E ali teve todo um estudo da região, né? Exatamente. Aí o colégio ele faz um estudo completo, que é faixa de renda, população, adensamento populacional, faz tudo. E aquele terreno servia. Sim. Foi interessante. A gente procurou o proprietário, era um pessoal conhecido nosso, e a gente ofereceu, certo? A gente fez todo o levantamento, a gente fez um pré-projeto para o colégio. Sim, essa estratégia... Fala um pouquinho dessa estratégia ali de fazer o convencimento. Até onde você acha que dá para abrir? Mas lembra do emocional que a gente falou lá atrás, que eu falei exatamente. Que ia lembrar? Como que hoje se apresenta um projeto em todos os grandes cases? Porque a gente tem case com órgão público, a gente tem case... Tem uma consultoria aí que é cliente dele, ela tá para com a gente, assim. Além de tudo é humilde aí. Tem grandes projetos de grandes supermercados, tem grandes empresas de serviço. Como que nessa hora ali de convencer o cara que aquele imóvel atendia a necessidade dele, o que você faz? Só voltando um pouquinho, sendo rápido, a gente manda um arquiteto até uma loja onde é o escritório da pessoa, o arquiteto faz o levantamento de tudo que ela precisa, as pessoas trabalham, o ambiente e tudo, ele traz de volta, e aí ele faz ali um pré-projeto e a gente faz um 3D, né? Um 3D, sim. Um filme, todo assim, todo... O cara se sentir lá dentro, né? Até música do YouTube tem, entendeu? Para mexer lá no fundo. E aí quando você mostra aquilo, a pessoa vê que realmente, o emocional toca ali, mas que realmente aquilo ali vai dar uma diferencial no negócio dela, entendeu? E é uma técnica de venda que a gente sempre fala, que eu acho que é muito importante, as pessoas esquecem, que é fazer a pessoa se sentir na solução. Exatamente. Não é tipo assim, o que você está vendendo? Você está vendendo o imóvel? Não. Tem uma teoria que fala, uma teoria que chama Jobs to be done, que é uma teoria até eu gosto muito, eu não sei se ela é de Peter Drucker ou de quem que é essa teoria, mas ela fala o seguinte, você tem que fazer o que a pessoa, trabalhar em cima do que o cliente precisa mesmo. Então, por exemplo, o AirPod mesmo, o iPod. Quando o Steve Jobs vendeu o iPod, ele não estava vendendo para a pessoa um tocador de música com 1000 músicas lá dentro. Ele estava vendendo para a pessoa a possibilidade de ouvir música de casa até o trabalho, na academia, dele conseguir ouvir música em qualquer lugar. Quando você vende, seja um imóvel, um escritório, seja um colégio, seja uma estrutura, você não está entregando para o cara um espaço. Você está entregando para ele uma capacidade produtiva. Exatamente. Você entrega para ele, olha, o que você precisa? Você precisa de colocar pessoas aqui dentro para trabalhar com conforto e qualidade? Você precisa de um ambiente bonito, uma estrutura, uma entrada bonita. O cliente dele quer isso também. Exato. E você entrega para ele, olha, o que você precisa. Ele quer uma experiência. Ele quer uma experiência, entendeu? Você tangibiliza essa experiência na cabeça dele. E uma coisa que eu fazia antes e que eu aprendi com o tempo é o seguinte, como eu gosto muito de números, eu tentava vender ou alugar por números. Sim. Olha, você vai ganhar mais, você vai ter mais venda. Porque sem venda nada acontece. Sim. Mas na realidade, é lógico, tem que ter esses dois pontos. Mas fica muito mais fácil se você agregar questão do sentimento emocional ali. E é um ponto a mais. Quando você faz um evento, quando você vai fazer, por exemplo, você vai num evento, por exemplo, uma palestra, você chega, tem um brinde bonitinho na entrada, aí tem uma pessoa para te receber, tem uma mesa, aí tem uma música tocando. Aí a pessoa fala, mas para que isso tudo? Mas é porque o Rony, ele gostou do brinde, o Carlos gostou da entrada, o Carlos gostou de 2 palestras, o Rony gostou de outras 2. Na soma dos fatores, o Rony saiu com 5, 6 pontos de satisfação, exatamente, que são diferentes dos pontos de satisfação do Carlos. Mas todo mundo saiu satisfeito. Quando você vai fazer uma venda, quanto mais pontos de satisfação, melhor. O negócio é viável, dá resultado, está na região que o cara quer. E você soma o fator dele visualizar aquilo ali, e aquela ideia do cara ver o que ele vai ter no futuro. Eu, quando faço consultoria, eu vou mostrar para o cara, olha, você vai ter essa análise de resultado, você vai ter esse BI, você vai ter esse portal para acessar e ver seus dados lá dentro. Então eu vou mostrando para ele várias entregas possíveis que ele pode ter. É a mesma coisa, a gente precisa mostrar para o pessoal o que é. Mesmo que você venda, às vezes a pessoa vê assim, se eu for vender roupa, moda,
eu posso fazer a pessoa se sentir naquela experiência, dentro daquele modelo, aquilo ali. Mas essa mesma experiência de você projetar na mente da pessoa, ela com aquela roupa, você vai projetar na mente do empresário dele com aquela análise de resultado, com aquela métrica. Você vai projetar na mente dele dentro daquele imóvel. Exatamente. E são aqueles detalhes. O Rony é bom nisso, né? Olha a sua sala de reunião aqui. Olha a sua sala para você sentar. Olha aqui como que está o ambiente, a experiência do seu cliente para entrar. Isso ali era muito estratégico, né? Exatamente. Olha, não, isso dá um diferencial. Tem uma pesquisa que fala o seguinte: quando a pessoa vai fazer uma entrevista, você vai contratar uma pessoa, você contrata 60% por causa da empatia. Sim. E 40% por causa da competência. Olha só. Você vê o tanto que é importante isso, entendeu? Não, e faz muito. E ali, naquele momento, você ia lá e mostrava para ele o quê? O projeto. Você faz um investimento de mandar um arquiteto lá, mesmo não sabendo se vai ou não fechar. Entender a necessidade do cara e traduz tudo isso num 3D. E aí você vai apresentar para ele. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa está na empresa dela, ela não tem tempo para isso. Sim. Ela tem que preocupar lá em vender, na atividade dela, entendeu? Então a gente vai e proporciona isso tudo. A gente está trazendo uma solução com experiência, tudo completo ali. E até para o dono do imóvel também é ótimo, né? Porque você mostra para ele, não, o projeto que a gente tem para o seu imóvel aqui agora, você tem um lote vazio. Daqui a pouco o que você vai ter? Você vai ter um supermercado, uma sala de escritório, andares, isso alugado, vai ter uma renda, uma aposentadoria, seja lá o que for, por muito tempo, né? E ali, depois disso parte para números, né? Exatamente. Aí a gente começa a falar de valor de aluguel, porque o cara olha para o projeto e fala, pô, é isso aqui. Só que não basta você ter um projeto bonito. Esse projeto tem que ter um custo, tem que ser viável, e tem que lembrar que você tem que chegar ali nos 6% de rentabilidade, focando sempre no 8%, 1% nos ótimos negócios. Exatamente. E que é um detalhe, né, que a gente pode abrir aqui, um empreendimento, quanto menor o empreendimento, mais fácil a rentabilidade dele, né? Exatamente. Grandes empreendimentos de grandes valores investidos, então quanto mais você sobe o nível da sua régua, agora eu tenho uma sala, talvez ela te dá 1%. Eu tenho um andar, talvez ele vai te dar 0,8%. Eu tenho um prédio, talvez ele vai te dar 0,6%. Quanto mais simples, você vê assim, eles falam casas pequenas, barracões, apartamentos, é o que dá uma maior rentabilidade. Sim. Entendeu? É o que dá maior rentabilidade. Às vezes, só que você não consegue escalar com isso. Dá muito mais trabalho também. Exatamente. Você tem que ter milhares de imóveis para ter essa rentabilidade. Exato. O jogo vai ficando cada vez mais difícil, né? É uma operação estruturada. Exato. Em todos os lados. Aí na hora que chega ali, negociação, investimento, e ali, aí vem para assinatura, aí vem a parte ali de receber o cara, ter um espaço para receber ele, levar ele no imóvel, e aí vai a negociação em frente, né? Você tem que passar uma boa impressão, tem que passar segurança, entendeu? Nós trabalhamos na filosofia lá, ganha-ganha. Sim. Certo? A gente tem que ganhar e o nosso cliente tem que ganhar. Todas as partes envolvidas têm que ganhar. Certo? Porque não adianta. Outra coisa, um ponto, estou falando em questão de aluguel. Quando a construtora faz um prédio, ela constrói lá o apartamento, vende, ela tem um tempozinho de garantia, nunca mais vai ver aquele cliente. Exatamente. Nunca mais, acabou. Agora, quando você faz um imóvel de aluguel, se é um contrato grande, você vai ver aquela pessoa 5, 10, 15, 20 anos, ela vai estar ali. Sim. Entendeu? Então você tem o relacionamento vai se renovando ali com o tempo, né? É muito importante isso. E manter a satisfação do cliente é muito complicado, né? Nossa. E dali a gente vai para os últimos empreendimentos até agora, né? Porque esse cara não para. E a gente está sabendo de uma negociação aí que daqui a pouco vai surgir novos empreendimentos. Sim. Aí você já começou com imóveis, vendeu, comprou, construiu, fez grandes, aí começou a ir para operações estruturadas, passou a terceirizar e fazer operações estruturadas para terceiros. Ele ainda não abriu para prestar o serviço para algumas pessoas ali de gerenciamento de imóveis, mas um dia eu vou convencer ele que é uma boa oportunidade. A gente tem um projeto lá do centro, né, do hotel. Do Life Residential. Life Residential. E aquele ali, a gente passou por muito estudo, né? Sim. Conta um pouco, pra gente começar a ir pro finalmente ali, até pra te liberar, porque sei que seu tempo é corrido. Não, tranquilo. Vamos contando aí, como é que foi esse projeto aí, que é um dos últimos que a gente entrou? Nossa, esse projeto já tem um tempo que a gente está investindo nele. E o que acontece? Nós tínhamos um imóvel ali no centro, ali na Rua Rio de Janeiro, perto do shopping cidade. E até o ano 2000 a gente tinha construído 3 andares dele, sabe? Sim. Eram lojas embaixo, algumas salas.
E a gente conseguiu renovar o alvará dele, a gente tinha que acabar de construir um prédio de 18 andares. Sim. Poxa, tá bom. Nossa, vamos levantar um prédio de 18 andares. E era oportunidade, né? Tinha que tomar decisão. Exatamente. A Porque tinha o alvará e ia... Exatamente. A prefeitura deu... Olha só para você ver como a gente fica apertado. A prefeitura deu 6 meses para a gente levantar a parte estrutural. O que a gente conseguisse levantar ia poder executar. Senão... E depois muda a lei de ocupação em solo? Muda, perde tudo. Sim. Então a gente tinha que construir, não tinha como, era uma oportunidade. Só que aí a gente fez uma análise do centro. Qual que é a viabilidade do centro? Sim. E o centro de BH, o que acontece hoje? Se você tem muita sala vazia. Sim. Então, o nosso projeto era de salas. Sim. Então não compensa. Que até 2000 vamos colocar, até 2010, talvez sala no centro valia a pena, né? Não, mas de um tempo para cá não vale. Você paga praticamente o IPTU e o condomínio para você alugar uma sala, é muito pouco. Então a gente converteu, a gente analisou, peraí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer apartamentos. Sim. Foi logo depois da Covid, né? Aí teve uma procura também muito grande no mercado de apartamentos pequenos. Sim. E a gente foi e mudamos para fazer a parte hotel. Sim. Apartamentos. Né? Apartamentos, que era na época que a gente estava naquela ideia de retrofit do centro, né? Exatamente. Muita gente pegando ali o prédio do INPS virou apartamento. Tem vários acontecendo ali. Ali no centrão. Então, e ali era uma boa opção, né? Porque eu estava na subida ali do Centro Lourdes. Então Sim. já estava num outro posicionamento. A gente fez vários estudos. A gente estudou até para fazer um senior livre, né? Que é para terceira idade. Exato. Lá. E quando a gente fez a pesquisa de mercado, não valia nem alugar os apartamentos por mês. Sim. A gente viu que o setor hoteleiro estava com déficit. Sim. E que parece que não. A gente vê um monte de hotel em Belo Horizonte, né? Nossa, tem pouco. BH tem pouco hotel. Faz uma experiência. Entra em São Paulo lá no Trivago e tudo e procura um hotel. Aparece naquele mapinha assim, vários. Sim. Entra em Belo Horizonte. São poucos. Vai aparecer pousada, mas hotel mesmo em Belo Horizonte são poucos. Sim. E pela demanda que está tendo agora, está tendo ocupação muito grande. E isso a gente começou E a gente até, eu lembro de uma vez que a gente, até por telefone, que a gente estava falando, né? Como é que a gente vai tomar essa decisão? Vamos começar a testar, né? Vamos colocar lá no Airbnb, vamos colocar em site de hotel, vamos ver o que está acontecendo. Eu segui as suas dicas. E na hora que colocou lá, o que aconteceu? Isso tem uma demanda. Então, assim, a análise, por mais que você tinha experiência no ramo imobiliário, a gente fez várias análises financeiras, até a gente olhar e falar, pô, será que o Life Senior... Primeiro, a parte hotel a gente viu que não valia a pena, porque a rentabilidade era muito baixa. Ah, não, então, e tinha estrutura, atendimento, tudo aquilo. Então vamos partir talvez para o Life Senior. Uhum. A gente começou aí a dificuldade, experiência, como é que funciona o Life Senior, o que eu vou oferecer, o que eu não vou oferecer, qual o tipo de cliente, onde eu acho esses clientes. Ah, não, então agora vamos pensar em apartamento à venda. Vamos vender. Ah, não, mas aí tá difícil vender. Não, então agora nós vamos passar para o hotel. E foi um dos últimos negócios, porque agora é diferente, né? Agora você tem prestação de serviço, né? Sim. Você tem que manter o apartamento, não é locar igual você loca um imóvel e fala, a sala é sua e daqui a 2 meses eu te vejo. É um novo serviço. Todo dia. É um novo serviço. Então, tipo assim, você tem um imóvel, você acha que aquilo ali, o imóvel é tranquilo, é tradicional, mas o momento do mercado sempre muda. Sim. Hoje a vocação é para uma coisa, amanhã é para outra. Você tem que ficar atento, entendeu? Igual aconteceu para a gente. Em 3 anos a gente pensou numa coisa e foi parar em outra. Graças a Deus, hoje a rede hoteleira em Belo Horizonte está dando média de ocupação de 67%. Sim. Lá a gente está conseguindo até mais que isso. Ainda bem, entendeu? E tem mais para expandir, né? E tem mais para expandir. Então, o que acontece? Você tem que ficar atento a todos esses pontos. Você tem que analisar qual negócio que você tiver, mesmo que seja imobiliário, você tem que ficar atento ali ao mercado, o que ele está te falando. Entendeu? Qual que é o retorno? Muda de uma hora para outra. Eu lembro que antes da pandemia, a parte hotel, apartamento, estava vazio em Belo Horizonte, a rodo. Depois, por causa da pandemia, mudou totalmente a perspectiva, né? Hoje todo mundo quer apartamento pequeno, quer alugar e comprar, e aí vai. Sim. Né? E o centro de Belo Horizonte está virando quase um canteiro de obras de novo ali, porque tem muita oportunidade. Vamos torcer ali para sair uma revitalização, né? Exatamente, para recuperar um pouco ali. Doutor, então assim, a gente contou muita história aqui, falou muita coisa, ainda tem muita coisa para contar, tem muita oportunidade. Quantas vezes a gente já tomou decisão sobre manter ou não um apartamento, casa, muda de casa, vai para casa, tenta vender. Então assim, tem muita coisa que a gente já ir para conversar, mas eu acho que deu para dar um overview muito bom do que é o mercado de empreendimento imobiliário. E hoje, se tivesse alguém que tivesse, pô, eu tenho alguns clientes que têm uma certa capacidade financeira, às vezes fica naquela dúvida, vou ou não vou para o mercado imobiliário? E a gente sabe que é um desafio, não é fácil. O que você daria de conselho para um cara que pensa em começar a investir no mercado imobiliário?
Olha, a primeira coisa que ele tem que ter é paciência e planejamento. Então, se ele quer comprar um imóvel, ele tem que saber prospectar, ele tem que saber procurar esse imóvel. Então, aparecem oportunidades, aparecem imóveis abaixo do preço de mercado, com rentabilidade boa. Aí, quando aparecer esse imóvel, ele tem que analisar, poxa, eu vou conseguir alugar fácil? Sim. Certo? Eu vou conseguir vender fácil? Ele tem uma perspectiva de valorização. Quanto tempo eu vou precisar desse dinheiro, né? Se eu vou precisar dele por agora. Exatamente. Se é um dinheiro que você precisa de urgência, você não pode. Saiu uma pesquisa que no Brasil, em média, demora na faixa de 420 dias para você vender um imóvel. Entendeu? Então aquilo ali é um investimento a longo prazo, é uma segurança, certo? Ele vai ganhar na valorização, é um ativo que vai valorizar para ele, ele tem que saber escolher isso aí, entendeu? E ele vai ter uma rentabilidade também, é uma segurança que ele tem ali. E num caso de uma necessidade, precisou, ele vai vender, vai demorar um pouco, às vezes ele vai ter que colocar baixo no mercado, mas ele vende, aquilo ali é uma garantia, entendeu? E isso de colocar, uma coisa que ele tem que avaliar também é aquilo que a gente conversa. Quando eu vou vender o imóvel, a gente coloca lá 5% de comissão. Exatamente. Se eu preciso vender rápido, 10% da venda forçada, né? Ou até 10 a 20% venda Pois venda é. forçada. Então, assim, se é um negócio, se eu quero entrar, tem que pesquisar bem, ter paciência para aparecer uma boa oportunidade. Quando surgir a oportunidade, avalia se a vocação daquele imóvel, se a vocação está voltada para aquele mercado. Eu tenho um imóvel que a vocação dele é uma loja, só que ela é na Afonso Pena. Pô, será que o centro vai continuar? O giro tem caído, qual que é o cenário? Então a vocação tem que estar conectada com a realidade do local. E principalmente, avaliar a venda forçada. Se eu for vender, sempre, você quer vender um imóvel, já considere uma perda de 15% do valor dele, né? Agora, uma outra pergunta que está sempre no mercado, e a gente também já fez esse cálculo lá. Eu devo comprar financiado ou alugar o imóvel? Qual que é a vantagem? Certo, nossos cálculos chegaram à seguinte conclusão. Se você tem o dinheiro todo do imóvel, compra. Sim. Se você não tem o dinheiro, não aluga, financia. Exatamente. É o ideal. Essa aí é a regra de ouro. Tem um vídeo agora que eu fiz no canal chamado Comprar um Imóvel Alugar. Eu fiz o cálculo. Vale a pena eu comprar um imóvel próprio para a sede da minha empresa ou vale a pena alocar? Inclusive, eu usei muito, não dados do Rony, mas dados da nossa experiência lá. 0,6, 0,8. E assim, gente, parece que não, mas imóvel rende 0,6, 0,8, 1%, quanto é muito bom. Se for um imóvel próprio, se for imóvel residencial, 0,3, 0,5. Não vai dar mais que isso, não adianta. Mas meu pai tem um imóvel que ele aluga, mas provavelmente é um imóvel que você não considerou o valor real dele, talvez você está considerando o valor antigo, e é um imóvel. Se você quer ser um empresário do ramo imobiliário, você não vai ter um. Você vai ter que ter 10, 15, 20 imóveis. E você vai ter que gerenciar tudo isso. Então, se você quer entrar no ramo imobiliário, tenha atenção nesses tópicos que a gente acabou de falar. Paciência, oportunidade, custo de venda, porque vender custa, e custa 15% do valor do seu imóvel, e vocação do imóvel. Avalia isso que você vai ter sucesso. E tem um caminho também. Qual que é o caminho primeiro? Primeiro você tem que ter sua renda, fazer seu salário, seu rendimento, seu prolabore, sua distribuição de lucro do seu negócio. Você tem que ter uma reserva financeira, certo? Uma emergência. Depois que você tiver esses dois, sim, vou começar a investir em imóvel, entendeu? Estou falando como negócio. É lógico, às vezes a pessoa quer comprar como residência, imóvel pessoal. Isso aí é outro posicionamento, né? Outro posicionamento. A gente está falando aqui de empresário do setor imobiliário. Exatamente. Então, o imóvel é ativo, ações são ativos, mas assim, para você entrar nessa área, primeiro você tem que seguir um certo caminho. Né? Exato. E quanto mais seguro o negócio, a rentabilidade é mais lenta. Então, vou investir no imóvel, mas eu posso comprar ações que rendem muito mais. Beleza, você pode comprar ações, mas ela pode cair a qualquer momento. Imóvel tem mais dificuldade. Então você começa ali. O que é mais seguro? O mais seguro mesmo, você vai falar de ouro. Que ali não acaba, está sempre por ali, é reserva de mercado há milhares de anos. Depois disso, você vai ter imóvel. Depois de imóvel, você vai ter sua empresa. Depois de empresa, você vai ter as ações. Então, quanto mais rentabilidade você puder ter, maior o risco. Então, o cara tem que olhar isso. E demanda de trabalho. Ele precisa... Eu posso ter imóveis e não ter nenhum trabalho com eles, nenhuma demanda, ou eu preciso considerar que eu vou ter que ter tempo para acompanhar, ter tempo para olhar,
porque senão o negócio não funciona bem. Não, de forma alguma. O ideal é exatamente você terceirizar essa gestão, entendeu? Se seu negócio não é mexer com imóveis, você tem que terceirizar isso. Você só tem que preocupar no aluguel caindo no final do mês lá. E dedica ao seu negócio para você ganhar dinheiro. Exatamente. A gente está falando com um cara aqui que não aceita pegar aluguel de terceiros. Não é porque ele quer esse mercado, não. Porque se ele não pega, né? Porque é o meu negócio, né? Sim. A parte imobiliária. Mas se você tem outra empresa, você tem lá sua consultoria e tudo, Sim. tem o seu imóvel, deixa lá uma imobiliária boa, Exatamente. tradicional, cuidar dele e vai trabalhar no seu negócio. Exato, porque locar é difícil. Renda passiva, né? Exatamente. Pô, pra você manter seus imóveis lá, você tem um comercial. Sim. E mesmo com todos os imóveis performando, você ainda mantém um comercial, porque uma hora ou outra você precisa de alguém lá para atender. Então, assim, tem todos esses cenários. E você fala, é um bom negócio? Sim, é um excelente negócio. É um excelente negócio. Mas tem que trabalhar, né? Não tem nada que não dá trabalho. Me fala alguma coisa aí que não dá trabalho. Ótimo. Perfeito, doutor. E para a gente começar a finalizar realmente, tem algum ponto, alguma dica que você quer deixar para o pessoal? Alguma coisa que você acha importante, que você leva aí da sua história nos últimos anos que você quer compartilhar? Bom, uma coisa que eu penso é o seguinte, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas para eu conseguir comprar um imóvel, mexer com o imóvel, está tão longe ainda, eu estou começando agora, né? Então eu penso o seguinte, a primeira coisa você tem que ter um objetivo. Qual objetivo você quer na sua vida, certo? Você tem que escolher uma área para você trabalhar, que você entenda para trabalhar, para você começar a ter renda, um negócio, certo? Focar nisso. Não existe isso que você vai ter uma ideia e não vai ganhar dinheiro só com a ideia, você vai ter que colocar para funcionar. Você vai ser um degrau após o outro, vai ser vários desafios. Daqui a pouco você vai começar a acumular dinheiro, vai comprar uma coisa ali ou outra, e aí vai começar a trabalhar para ter ações que sejam nisso, algum tipo de aplicação, e daqui a pouco você está comprando um imóvel, né? Eu acho que tem que ter persistência, não pode desistir de forma alguma, foco e objetivo para conseguir isso aí. E outra coisa também é conhecimento, você tem que estar sempre estudando, atualizando o mercado, vendo. Nada acontece assim, uma coisa que eu falo assim, nada acontece por acaso, certo? É ação e reação. Sua dedicação, seu esforço vai você levar até lá. E se quiser mexer com imóvel, pode ter certeza, trabalhar com imóvel é um excelente negócio, né? Aquela frase antiga, né, que todo mundo fala, né? Sim. Quem compra terra não erra. Não erra. É isso aí, gente. Exatamente. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Não, ótimo. Pessoal, a gente vai caminhar para o final aqui, porque o senhor aqui é um rapaz muito ocupado, a gente precisa respeitar o tempo dele. Mas eu acredito que a gente trouxe muita coisa de qualidade aqui, a gente falou muito sobre empreendimento imobiliário. E, gente, empreendimento imobiliário ele serve para qualquer pessoa. E eu falo isso porque eu tenho a minha vertente nesse lado, eu sou consultor, eu sou isso, mas eu acredito nessa área, eu tenho meus investimentos nisso, eu tenho clientes que fazem. Então, se você é um empresário, tem uma empresa, ela gera rentabilidade, você pode desenvolver empreendimentos imobiliários. Sim, você pode até entrar em cotas em participação de empreendimentos imobiliários, também dá muito resultado. Sim. Parte de administração, de construção também funciona muito bem. Exato, e não precisa ser só, não, eu vou trabalhar com... Porque está hoje muito na moda ação, está muito na moda fundo de investimento imobiliário, mas na realidade, se você tiver... E aquela questão do network, né? Uhum. Dependendo do ramo que você está, você vai ter mais oportunidades. Se você se envolve em um network, começa a abrir... você não precisa mudar o seu network. Talvez você tenha um vizinho que mexe com isso e você nunca perguntou. Uhum. Então, se você ampliar seu radar para negócios imobiliários, pode ser que você identifica alguém que está construindo um BTS e está captando novos investidores. Você pode surgir não precisa ser um BTS formal, mas pode ter alguém que está buscando desenvolver um empreendimento e está precisando de capital. Então, não, só procurando acha. Com certeza, acha sim. A oportunidade não tem, não. Então, se você é empresário e já tem renda, você pode ir para esse ramo. Se você quer entrar nesse ramo como um gestor, como um desenvolvedor de negócios imobiliários, ótimo. Só lembra que não é tão fácil. Você tem que ter uma expertise na parte de construção, na parte de locação. Então, vai passo a passo. Aprendi a gerenciar imóveis. Tem 1, 2 imóveis e consegui gerenciar, entendi as dificuldades. Ótimo. Vamos para o próximo passo? Vamos desenvolver o empreendimento? Vou adquirir um lote, vou tentar uma construção ali, é um primeiro caminho. Você vai aprender sobre construção, você vai aprender sobre desenvolvimento imobiliário, sobre a parte jurídica e prefeitura, tudo isso que vai ser um desafio. Depois, aí você amplia o empreendimento imobiliário, vai para um prédio, vai para uma sede, vai para uma estrutura de locação para alguém.
E aí você vai galgando etapa por etapa, mas depende de um tempo. Se você não é nenhuma pessoa que tem o capital para investir no ramo imobiliário, se você não é um empresário que tem a disponibilidade de caixa, sua empresa gera renda e você quer investir, você está ali numa terceira opção, que é uma pessoa que tem uma renda, um salário e quer começar a investir, você pode também. Você pode começar a optar por financiar um lote, a gente já falou aqui, né? Isso. Local financiar. Você pode financiar um imóvel e mas é só daqui a 10 anos que seja, não é um problema. Pode ser que daqui a 5 sua realidade financeira mudou. E o lote já valorizou 3, 4 vezes o valor. Exato. E aí você acha uma outra pessoa que está no segundo nível ali que quer desenvolver e você pode juntar com essa pessoa e construir. Exatamente. Então, o empreendimento imobiliário ele é muito democrático. Só que não adianta você querer, eu não tenho nenhum imóvel, eu quero começar a construir. Mas aonde você quer comprar o imóvel? Não, porque eu vi um imóvel lindo ali na Antônio Carlos, caminho para o aeroporto. Não, meu amigo. Olha, tem uns imóveis assim na periferia que são os que mais dão retorno. Sim. E não tem um valor elevado. Então você compra um lote lá, você começa a construir, daqui a pouco você está construindo uma casa ali, vende rapidinho, porque o ticket é mais baixo. Sim. Daqui a pouco você está fazendo segunda, terceira, quarta, daqui a pouco você virou construtor. Exato. Entendeu? Então tem que ver, tem essas oportunidades. E é isso que a gente queria trazer aqui. Só que eu queria trazer o quê? Esse escalonamento, porque eu vejo muito. Tem muita gente, a gente já fez esse cálculo. Você já viu a mágica, até a gente alonga muito no final, mas você já viu a mágica que tem na internet que todo mundo fala do consórcio? Gente, vou pegar um consórcio, aí eu vou dar entrada no consórcio, o consórcio vai me dar um dinheiro, eu compro o imóvel eu pago aquilo o consórcio. Ali é falácia, aquilo não existe, entendeu? Não todo mundo tinha imóvel, né? O preço do imóvel está 3 vezes mais caro. Os cálculos estão errados ali, você não tem aquela liquidez, não funciona daquela forma. Exato. A gente já fez vários cálculos sobre Quantas vezes apareceu? Não funciona. Quantas vezes apareceu o consórcio lá pra gente? Nossa, não funciona. Não funciona, não adianta, não. Gente, desculpa, não tem mágica no mundo dos negócios. Tem trabalho duro, não tem sorte nem mágica. O que a gente acredita? Trabalho duro, planejamento, estratégia, pautado por uma boa contabilidade. Seja uma contabilidade gerencial, seja um financeiro, mas olhe para os seus números. Tenha números bem estruturados para você conhecer seu negócio e o que você está entrando. Tenha um bom planejamento, tenha uma boa estratégia. Trabalha duro com disciplina. Vai dar certo. Porque o resto não acontece. A gente tem empresários aqui. Eu só trago aqui pessoas que eu admiro, de fato. E os clientes que não vieram ainda é porque vocês não quiseram, tá? Porque eu admiro todos, praticamente. Então, eu só trago aqui empresários que eu conheço a história deles, que eu conheço o cenário. E a gente não traz aqui mágica, a gente não traz algo que a gente não acredita. É trabalho duro, é desenvolvimento. E aí, são quantos anos hoje? 32. 32 anos. Em 32 anos, não precisa falar números, mas a gente está multiplicando o patrimônio em quantas vezes? Mais de umas 20 vezes aí. Mais de 20 vezes de multiplicação do patrimônio em quase 30 anos. Não, 32 mesmo. 32 anos praticamente. Então não foi à toa. Não é de um dia para o outro. Hoje o Rony está aqui. Como é que surgiu do nada? Foi só... Não foi, gente. Não foi só herança. Não é isso. A estrada esburacada que a gente passou, ninguém vê, né? Exatamente. Ninguém vê. O pessoal só gosta de ver as cachaças, os tombos não. Exatamente. Agora, você falou uma coisa muito importante. Essa parte tributária, contábil, para você não pagar imposto à toa e também acompanhar isso de perto, é fundamental. Pois é. Olha, e assim, coisa rápida para a gente ver. Qual é a diferença? Se você tem um imóvel numa empresa imobiliária e você vai vender ele, se ele for estoque, você tem lá 6,75, 6,73. 6,70, ele decora até a vírgula, gente. É muito tempo mexendo. 6,73 sobre o valor total do imóvel. Exatamente. Então, se eu for vender um imóvel vamos colocar que eu tenho um imóvel de R$1 milhão. Se eu for vender ele, eu vou pagar 67.300 sobre o valor do imóvel. Perfeito. Isso aqui é uma carga tributária. Se eu vou vender esse imóvel como estoque, como meu empreendimento ali, se eu for vender esse estoque como imobilizado, eu já passo a ter 15% sobre o ganho de capital. Exatamente. Então, mas Carlos, 15% sobre o que eu ganhei é pouco, mas se você tiver comprado um imóvel, que a gente falou que multiplica, comprei o imóvel por 500 mil, estou vendendo ele agora a R$1 milhão, ganho de capital, eu tenho praticamente ali 500 mil de ganho de capital. Quanto que é 15% de 500 mil? 75 mil. É pouco. A gente está falando de 6 mil, 7 mil de diferença. 7 mil e pouquinho. Porém, quando você vai para um negócio muito maior,
isso multiplica várias vezes. E se for na pessoa física, dá mais diferença ainda. Então, Pois por exemplo, é. se você faz uma alocação na sua pessoa física, pode chegar até 27,5% de imposto. Se você faz uma alocação numa empresa, você vai pagar aí 11,33%. Pois é, porque não tem ISS, né? Exatamente. Você paga. Não, e o imposto de renda também é um pouquinho menor. O imposto de renda e o IR, mas tem que ser uma empresa do quê? Do lucro presumido, para Exatamente. ser viável. Exatamente. Então, tem muito cenário, o tributário ali, a gente não quis entrar nele porque ele é muito técnico, mas Carlos a gente, nisso, viu? a gente acaba voltando nisso. Quando a gente vai falar de número, a gente tem que falar disso, né? A parte tributária ali de imóveis, pô, se eu tenho uma fazenda, tem cenário, assim, coisas que a gente sabe, que o Rony conhece muito bem. Quantas empresas o cara vai lá e tem um imóvel, ele faz o quê? Eu tenho um imóvel, eu tenho minha sede aqui, eu sou lucro real porque eu sou grande. Eu vou vender esse imóvel para uma hold minha, essa hold vai alugar esse imóvel a 11%. Exatamente. Quando ela aluga a 11%, a minha empresa que é lucro real deduz ali praticamente 34% sobre aquele valor. Então, meu aluguel, eu aluguei para lá por 200 mil e vou pagar 11%. Pô, mas eu estou perdendo dinheiro porque eu estou pagando tributo aqui. Não, porque esses 200 mil eu deixo de pagar 34% nele. Então, eu economizo 68 mil e pago 22. Então, é muito viável. A estratégia tributária ali, ela é muito... importante. E é muito ajuste fino, né? É. E assim, a gente está falando tudo aqui dentro daquilo que as pessoas chamam de elisão fiscal, que é aquilo que é viável, aquilo que é legalmente correto. Você pode fazer. Não, a gente não está falando de evasão. É tudo correto. Então, se você olhar para esse tipo de negócio, aí a gente fala lá do empresário, você tem que avaliar. Até a pessoa física que está começando. Eu tinha um amigo, que até infelizmente o pai dele faleceu e ele assumiu os imóveis. O pai dele pagava sobre uma renda de aluguel significativa 27,5%. Ele veio para cá como contabilidade. A nossa contabilidade colocou tudo dentro de uma empresa. Ele é advogado, ele já conhecia uma parte, a gente fez o cálculo. Ele conseguiu viabilizar. E tem muito detalhe no aluguel. Tem coisa que a gente não falou aqui, que depois eu faço vídeo separado, chamo o Rony de novo. Mas, eu tenho empreendimentos imobiliários. O aluguel indireto. Uhum. Se a gente pegar só os seus imóveis locados hoje, a gente pegar o que você deixa de pagar de IPTU, de condomínio, de manutenção ali do dia a dia desses imóveis, quanto a mais de resultado está sendo gerado porque você não está gastando com os imóveis? Nossa, assim, eu não tenho esse cálculo, mas dá um diferencial. Exato. Assim, a gente não tem de cabeça agora, mas no financeiro a gente consegue ver isso fácil, né, lá. Sim. Mas assim, talvez eu tenho lá R$1 milhão de renda de imóveis. Se eu olhar quanto que eu deixo de gastar, é 150 mil. Dá uns 13%, 14%. 13%, 14%. Exato. Aí se você falar, não, então quando eu perco um imóvel, eu perco ele mais 13%. Então, quando eu perco um aluguel. Então, exato. Olha o nível do detalhe que a gente tem que acompanhar. Outra coisa, às vezes você dá um desconto barato para um locatário, ele fica, ou ele entra para o seu imóvel, você vai deixar de ficar lá 4, 5, 6, 7 meses com o imóvel fechado. Isso é quantas vezes a gente fez aquele número, né? Senhora. A gente discutia muito, eu tenho um imóvel aqui, o cara tá me pedindo números aleatórios. Eu tenho um imóvel aqui que é R$20 mil de aluguel. O cara tá querendo entrar, mas quer entrar por 15. Não, eu não alugo de jeito nenhum, não vou fazer. Aquela coisa que a gente vê os outros empresários lá. Beleza, então vou fazer um cálculo. 20 mil que você quer de aluguel, né? Você tá perdendo 15. Se você gasta 90 dias para alugar esse imóvel, gasto. Então tá, então vamos colocar aí 90, 120 dias médio para começar a receber. Então você vai receber 15 mil durante 1, 2, 3, 4 meses, 120 dias. Então, 60 mil reais que você vai receber agora. Se você for receber 20 mil, para você recuperar esses 60 que você deixou de receber, você vai gastar quanto tempo? Eu vou gastar 20 para 15, 5 de diferença, 60 mil, eu vou gastar um ano. Daqui a um ano, eu recuperei o dinheiro, sem contar juros, correção monetária, nada. Líquido e certo eu recupero daqui a um ano. Ou seja, é os 4 meses que eu esperei, mais 12 meses. Então, só recupero daqui a 16 meses. Fora o condomínio, IPTU, que você pagou naquele período que estava fechado. Exatamente. Aí já vai para 18 e 20. Quantas vezes a gente decidiu dar um desconto de aluguel por causa disso? Exatamente. Então, assim, no final é números. É a negociação que a gente falou. Se você vai negociar um aluguel, não pede o desconto de cara. Você pode virar para o cara e falar, olha, eu estou pedindo um desconto, por quê? Se você pegar 4, 5 meses aqui nesse cenário, que você vai demorar para alugar, a recuperação vai ser daqui a 2 anos. Então vai ficar um bom para todo mundo. Exatamente. E eu entro agora. Então, é muito estratégico. Negócio imobiliário é extremamente estratégico. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Acho que isso aqui vai desdobrar em vários vídeos para o canal.
falando só sobre planejamento de desenvolvimento imobiliário e onde a gente gerencia isso. Quantas vezes a gente falou de ferramenta de processos lá dentro para acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Implantação de RP, a gente já falou lá que é necessário. Tem muita coisa. Empreendimento imobiliário é um negócio como todo outro. E tem vários desafios. O Rony deixou aqui várias mensagens para vocês. Tem muita coisa importante para a gente falar. O que a gente quer trazer aqui no canal é vivência, é experiência de mercado, é ser um empresário na raiz, no dia a dia. Não vou falar aqui de tomar banho gelado, não vou falar de meditação, vai ficar só em silêncio. Não vou falar desse tipo de coisa, não vou falar para você, me contratou como consultor, não vou falar para você trabalhar só depois do meio-dia não, tá? Eu vou mostrar a necessidade. Se o seu negócio permite, ótimo. Se não permite, a gente vai trabalhar o dia inteiro. 8 horas da manhã a gente está lá. Então, o cenário é diferente. Aqui é negócio de verdade. Aqui é o que o dia a dia do pequeno e médio empresário realmente faz. Inclusive, a gente tem muito empresário grande aqui. Você conhece grandes empresários, cara que passaram da casa dos 200, 300 milhões de faturamento anual e todos os dias eles estão lá dentro da empresa. Isso aqui é sobre empresários, sobre gestão de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais, Rony, pela sua presença. Pelo convite mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Isso aqui tem muita história para contar ainda. A gente ainda vai... A gente tem muitos planos aí para o futuro. Pode ser que a gente tenha outras oportunidades aqui também. Agradeço a todos vocês. E não se esqueça, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso dia a dia de consultoria, gestão empresarial, como que a gente faz a nossa operação no dia a dia, os empresários, essa vida que a gente vive aqui, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Aproveitando então, Rony, passa pra gente as suas redes sociais, passa o site da Rocha Imóveis, até porque não vai ter muito imóvel lá para alocar, porque já está tudo desenvolvido, mas se o pessoal quiser acompanhar, tem algumas boas oportunidades lá. Então passa suas redes, as redes sociais lá da Rocha Imóveis, da casa, tudo que você quiser. Olha, tanto na internet tem o rochaemp.com. E quem quiser informações lá do hotel, lá é liferesidence.com.br. Também está no Instagram, Life Residence. Não, perfeito. O Rony é um cara mais no profile, então acompanhe as redes lá do Rocha Imóveis, que vocês vão conseguir acompanhar muita coisa. E também o Life Residential, que também tem o seu Instagram, e lá vocês vão ver muita coisa do dia a dia desses empreendimentos e muita oportunidade. Tá bom? E se um dia vocês encontrarem com esse cara na rua, pode bater um papo com ele, se encontrar com ele em alguma mesa de roda de empresários, porque ali a gente está falando de empresariado raiz mesmo. Cara que está aí no mercado há muito tempo, passou muitas crises e sabe realmente o que é gestão de empresas de verdade. Não é questão Nutella, não é curso, não é coisa de palco. É o dia a dia de quem tem calo na mão. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você poder receber as notificações e eu te espero nos próximos vídeos, porque praticamente a gente solta vídeo aqui todos os dias sobre gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Muito obrigado e até o próximo.